E o último aqui, só uma breve, eu não vou me aprofundar muito, mas a ideia da identificação das fronteiras de processo é porque, identificando os limites do processo que está sendo implementado, você consegue ver mais claramente as características do que a arquitetura precisa representar. Um e-commerce precisa se parecer com e-commerce, né? Um jogo, ele precisa ser um jogo, ele precisa gerenciar objetos, entrada, renderizar, publicar evento, ele precisa, primeiramente, expor a lógica do jogo como o coração, né? E se a gente não tem o processo bem definido, ele pode acabar trazendo coisas ou deixando de fora coisas, né, que deveriam fazer parte ou até misturar escopo que são de outros times, né, e com isso deixar de incluir funcionalidades ou interfaces que deveriam fazer parte, né, da arquitetura de referência. Ou seja, sem uma arquitetura de referência, dificilmente você vai ganhar velocidade. E se ganhar velocidade, você vai deixar uma trilha de versões obsoletas para ser dada manutenção. E o time vai ter muito mais dificuldade para manter a versão original daquilo que foi proposto. Mas e aí, Adriano, como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Bom, aqui então eu estou trazendo um exemplo de arquitetura limpa para você usar como referência, o trocadilho, né? Uma referência para arquitetura de referência. Então, é bem isso. Para a gente montar uma arquitetura de referência, não pode estar reconstruindo tudo do zero. Lembra que eu falei, a velocidade vem de você trabalhar sobre camadas, né? E aí eu posso fazer uma pergunta: quantas camadas tem a sua arquitetura? Eu digo camadas em termos de funcionalidades reutilizáveis por outros projetos. E quando eu falo de funcionalidades, não são funcionalidades de processo de negócio. Isso é outra coisa. Já entra na arquitetura corporativa. Eu falo de funcionalidades, drivers para acesso a banco, facilitadores de renderização, de apresentação de dados, enfim, e outras coisas. Como é que você faz esses componentes nascerem de forma natural sem que se pare um time especificamente para trabalhar isso? Incentivar a coisa para que ela naturalmente, né, evolua e possa ser substituída ou descartada sem o comprometimento de todos os softwares que a estão utilizando e nem dos novos que vão utilizar outra coisa. É nesse ponto que a arquitetura limpa vai te ajudar muito. Por quê? A arquitetura limpa, ela não define a arquitetura na ponta, ou seja, a arquitetura instanciada. Vai usar Python com Django, com a ferramenta de modelo dele, todo o stack do Django, ou não, vou usar vou usar um Tornado com Web Framework com SQL Alchemy, ou vou usar um Fast API, né? Ou não, vai ser Node.js. Não, ele não define as tecnologias da ponta, mas ele define 4 camadas base. Essas camadas são definidas com base em função, né? Ou seja, você tem uma camada de domínio onde você cria entidades, cria objetos que vão representar as entidades do negócio. Você tem uma camada de aplicação que vai definir a cara da aplicação, ou seja, ele vai expor a interface e os contratos das operações de negócio que serão implementadas. Você tem ali a verdinha, né, os controladores, os gateways, os apresentadores, que vão traduzir os dados, né? Ou seja, eles vão fazer as conversões entre serviços, eles vão preparar o dado para apresentação na interface, eles vão receber operações ou sinais externos e converter para objetos de negócio, né? Ou seja, os controladores vão receber as entradas
para execução de operação de negócio ali da camada de aplicação, os apresentadores vão fazer as consultas, os gateways vão consumir serviço, vão trocar dados com outros serviços. E na camada mais externa, existem toda sorte de tecnologias e de seleção. Então, se vocês observarem, eu preciso selecionar a tecnologia para os apresentadores, sendo que o trabalho dele é preparar o dado, ou seja, eu vou ter o dado no formato do domínio, né? Eu terei objetos de negócio e eu preciso convertê-lo em objetos de transporte, que serão serializados. Que funcionalidades eu preciso em apresentador? Paginação, a serialização para formatos eventualmente diversos, como JSON, como XML, enfim, protobuffer e outros. Gateways, mesma coisa, só que eu terei uma interface de serviço, eu terei que atender a padrões específicos. Mas vocês estão percebendo que o problema fica localizado. Que banco de dados que o meu apresentador vai acessar? Como ele vai acessar? O apresentador vai estar ligado diretamente à interface, né? Enquanto que a caixinha de banco de dados, aí sim vai ter toda a lógica, o mapeamento, tudo que for necessário para o acesso a um determinado banco de dados. E aí, vocês, no momento que passam a pensar de maneira contextualizada e olhando para a funcionalidade, você reduziu o espaço ali de problema que você tem que avaliar e você, poxa, eu preciso de um framework para facilitar o acesso a dados. Poxa, eu não vou comprometer toda a arquitetura da aplicação. Ou seja, eu posso trocar o banco de dados e eu não vou influenciar na camada de domínio. Eu só vou impactar na camada de mapeamento ou de acesso a dados. E aqui não está representado, mas aqui com frameworks e drivers entram toda sorte de padrões e frameworks necessários para se integrar essas tecnologias de Azul que estão na ponta. Tudo que eu precisar para inicializar e para hospedar e para gerenciar uma UI, né? As interfaces, as APIs de serviço, tudo que eu precisar para expor o dado para o formato final,